falo com as minhas amigas assim, gente, é como se fosse mágica. Num dia, some tudo. Então, assim, eu tinha muitas dores tensionais aqui na região do pescoço e do ombro. Eu tinha muitas dores na perna, um pouco na articulação dos punhos. E aí, de repente, quando eu vi, o negócio sumiu. Se você está chegando aqui hoje, muito prazer. Eu sou a Babi, sou professora de yoga e meditação. A nossa live hoje é com a minha aluna do Método Yoga em Prática, da turma 8, a Fabiana. Ela vai compartilhar um pouquinho das transformações que ela teve nesse último mês. Nós já finalizamos com a turma 8 aí o primeiro ciclo, elas já estão no nosso segundo ciclo de 30 dias de prática. E ela nunca tinha praticado yoga antes, achava que não era para ela, e ela vai contar todas as conquistas que ela teve, tanto no corpo quanto na mente. Oi, 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 Eba! Deu! Deu certo. Ai, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Eu tava me maquiando e lembrando de você. Eu falei, vou passar um batom bem lindo, igual o da Fabiana. Isso mesmo, eu também passei, ó, um É vermelho para isso ver se alegra. Isso mesmo. Olha, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Estou super feliz. E é um bate-papo super tranquilo. A ideia é a gente mostrar aqui que o yoga é para todo mundo, né? Não é, às vezes, esse bicho de sete cabeças que as pessoas criam, né? A imagem e compartilhar um pouquinho aí da sua trajetória antes, né? O que fez você chegar até aqui, até a turma e todas as conquistas que a gente já até conversou um pouquinho, né? Nas nossas mentorias. Se apresenta então para o pessoal e conta um pouquinho da sua história. Tá. Meu nome é Fabiana, eu moro em Belo Horizonte. Há alguns anos atrás, né, eu desenvolvi um quadro de depressão e ansiedade e desde então, né, todos os médicos sempre me recomendaram uma atividade física, mas eu nunca na verdade, eu nunca encontrava um tempo para cuidar de mim, né, porque eu saía para trabalhar às 6 da manhã e chegava às 7h30 da noite em casa e eu tenho uma filha, então assim o tempo que eu tinha, que me restavam 2 horas mais ou menos por noite para ficar com ela, então a prioridade sempre foi ela. E com a pandemia, eu já estava nessa assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Um pouquinho da pandemia, eu já estava assim, gente, não, eu preciso gostar mais de mim, eu preciso tomar uma atitude. Só que eu não conseguia encontrar nada que eu me encontrasse. E aí veio a pandemia. Eu falei assim, e era tudo que eu precisava, né? Continuar no estágio vegetativo. Só que aí, e aquilo não sai da minha cabeça. E aí eu olhando no Instagram, passando no Instagram, quem aparece para mim? Babi. Aí eu falei assim, Deus está falando comigo. Aí entrei, te acompanhei nessa semana para ansiedade, né? Que você deu também há um tempo atrás. Foi em Aí fiz janeiro. toda isso, aí acompanhei tudo direitinho. Direitinho não, né? Na ansiedade, obviamente, eu não fazia algumas coisas. Eu falava, eu não tinha paciência para fazer, porque a ansiedade não me deixava. E principalmente a parte de meditação. E aí, quando terminou, eu falei assim, gente, eu acho que eu tenho que fazer esse negócio. Mas eu tenho medo de não dar conta, porque eu estou em casa, então você tem que ter uma disciplina, né? Você tem que se dedicar àquilo. Aí eu fui, chamei meu marido e contei para ele. Falei, olha, estou participando e tal, e eu acho que eu quero tentar. Você me apoia, você me ajuda a não cair naquela coisa assim de não fazer, né? De comprar e não fazer. Ele falou, não, te dou maior força, você já estava procurando alguma coisa. E eu cheguei a comentar com ele, falei assim, eu acho que esse treino vai dar certo, porque, né, imagina, a pessoa que não consegue ficar quieta, tendo que, né, encontrar o centro, né, das coisas. Mas aí eu me dispus e me inscrevi. Então, assim, foi assim que eu cheguei até o yoga, né, até você. E aí eu me inscrevi e fiz esse propósito comigo. Então, assim, no começo das aulas, eu ria, assim, era até divertido, porque eu ria de mim mesma, porque é, eu tenho muitos anos sem fazer uma atividade física, então são mais de 10 anos, sei lá, uns 15 anos ou mais, sem fazer realmente nenhuma atividade física. Então,
eu falava assim, gente, eu não vou conseguir fazer. O cachorro olhando para baixo, quando você falava assim, é uma postura de relaxamento, eu falava, relaxamento para quem? Porque aqui eu tô sentindo dor em tudo, nos punhos, nas costas, né, assim, perto do joelho. Eu falava assim, aí todas as posturas eu ria, eu me divertia, porque assim, eu não dava conta, obviamente, né, que a gente se espelha na professora, e mesmo você falando, né, que cada um tem o seu ritmo, o seu corpo, que a gente tem que respeitar, óbvio que a gente sonha em chegar, né, as posturas igual a professora faz. Mas aí no começo, e aí eu ficava assim, gente, não vai rolar esse negócio, né? E assim, comecei a sentir dores em lugares, em parte do corpo que eu nem sabia que existia. Mas eu me propus, eu falei assim, não, eu vou fazer. E aí eu comecei a experimentar, fazer de manhã, aí fazia à noite, no final de semana eu fazia de manhã e de tarde à noite para tentar ver o melhor horário e tudo. E aí foi passando o tempo e eu é tipo como se fosse, eu falo com as minhas amigas assim, gente, é como se fosse mágica. Num dia, some tudo. Então, assim, eu tinha muitas dores tensionais aqui na região do pescoço e do ombro. Eu tinha muitas dores na perna, um pouco na articulação dos punhos. E aí, de repente, quando eu vi, o negócio sumiu. E quando eu vi os exercícios que antes, né, eram mais sofridos, em questão de alongamentos e tudo, foram se tornando menos sofridos, né? E eu achei isso fantástico. Então, assim, eu tinha dor de cabeça constantemente, eu não tenho mais. A ansiedade mesmo, né? Ela reduziu consideravelmente. Eu até contei em uma das nossas aulas, e acho legal compartilhar aqui, que devem Aham. ter novas pessoas, né? Que há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, eu passei por um momento, né, no meu trabalho, muito estressante. E que se fosse antes de fazer o yoga, né, eu olhando assim, me perguntando, se fosse antes do yoga, eu teria tido dor de cabeça, dor de estômago, talvez diarreia, porque quando eu fico mais ansiosa e nervosa, meu intestino solta. Eu teria ficado com, como que a gente fala, acho que é ictasia, né, que é você ficar batendo as pernas, ficar inquieta demais e tal. E, gente, eu vou falar a mesma expressão que eu usei, pasmem. Parecia que não era comigo. Quando eu assustei, eu falei assim, gente, o que está acontecendo comigo? É como se fosse um efeito retardado. Tipo assim, a situação tá ali, tá tudo acontecendo, é comigo, mas não era comigo, porque eu estava assim, tranquila. Eu não tive esses efeitos que eu teria se antes de fazer o yoga. E essa semana, coincidentemente, né? Ontem, antes de ontem, essa semana foi pior do que essa que eu vivenciei. E eu também me vi reagindo, né? As pessoas nervosas, estressadas, às vezes até descontando em mim mesmo. E eu olhando para aquilo assim, reagindo de uma forma que se fosse antes, eu, sabe, seria diferente. Então, assim, eu estou muito feliz. Eu, assim, acho que eu me encontrei, eu falo com todo mundo que eu quero fazer para o resto da minha vida, enquanto eu tiver corpo físico para fazer os exercícios, eu quero fazer. E eu quero desenvolver, agora, para ser sincera, que eu comecei a conseguir fazer a parte da meditação toda. Antes eu não tinha ainda na primeira etapa, No eu primeiro ainda não tinha ciclo. no primeiro ciclo eu ainda não tinha essa paciência. Eu ainda ficava inquieta. Quando terminava, eu não conseguia ficar ali o tempo todo. Então agora eu já estou conseguindo ficar e às vezes até querer mais. Então, às vezes acaba, eu Olha! levanto as perninhas para cima, que é a posição que você fala de Aham. descanso lá, e fico ainda lá um pouquinho, assim, sem fazer nada. E assim, eu acho que é uma experiência maravilhosa. Eu tenho falado com todo mundo, gente, vai fazer yoga porque eu me encontrei, sabe? E o legal também, que eu também já tinha te falado, é esse equilíbrio, né, assim, do corpo, da mente. Às vezes eu me pego, por exemplo, às vezes eu estou no banheiro tomando banho, aí eu vou e observo minha respiração, aí eu aproveito e faço uma respiração. Às vezes eu estou aqui, igual esses dias mesmo, né, de muito estresse. Eu pego e faço uma respiração. Às vezes eu vejo a minha postura, eu, ó, levanto o ombro e faço. Então, assim,
mudou. E é uma coisa, e é uma mudança natural, sabe? É uma mudança que não, você não sente. Então, assim, é difícil? É muito. Eu acho, assim, essa disciplina que a gente tem que ter, essa automotivação. Então, assim, eu tive, né, nesse período dos 2 ciclos, eu tive alguns dias que, por questões de saúde, eu não pude praticar, e teve dias que, por questões de coisas da vida mesmo. Mas, assim, eu não deixei a peteca cair, que eu sempre lembro de você, né? Inclusive você fala uma vez ok, 2 ok, 3 não deixa. Não deixa Se chegar, vira. porque senão depois você volta. Então, assim, eu me policio para que quando isso aconteça. Então, já teve vezes, por exemplo, de eu fazer 2 aulas seguidas, para poder conseguir compensar que eu perdi. Né? Às vezes eu fazia seguida, às vezes eu fazia uma de manhã, outra à noite. Então, assim, depende do dia, né? Mas eu acho que né? Eu acho que todo mundo está vivendo isso, cada um com seus problemas, cada um, né, com a sua ansiedade, com seu nível, com seu grau de sentimentos e de dificuldades, né, que são vários, cada um tem, mas eu acho que a principal mensagem a gente precisa se amar mesmo e se cuidar e lutar contra isso, né? Lutar contra esse desânimo, contra essa coisa assim, eu não posso, eu não consigo, eu jamais me imaginei fazendo as posições que eu já fiz. Então, assim, eu acho que é encantador, sabe? E é muito rápido, né, Fabi? É uma mudança natural e que a gente assusta de repente, porque estão perguntando, né, há quanto tempo, né? Você está há mais ou menos 45 dias, né? 45 dias, exatamente. Então, a gente faz o nosso desafio hashtag Eu Consigo com 30 dias e você vai olhar e falar, que em 30 dias aconteceu isso tudo, né? Por isso que eu falei assim que é mágico, porque na verdade não é em 30 dias, é em menos dias, né? Só que aí você vai se observando e vai vivenciando situações que você se percebe. Quando você se assusta, você fala assim, ó, e não é que eu reagi diferente, não é que o meu comportamento foi diferente, né? Então, assim, e é natural, e é assustador mesmo. Eu falo, gente, meus amigos riem, eu falo assim, gente, parece mágica o negócio. E não dá para explicar É por assim isso muito que em eu tenho que palavras. trazer vocês aqui. A Carol também, eu fiz a live uma vez, ela falava que assistia as lives com as minhas alunas, falava assim, não, Babi contratou aí, pagou umas amigas dela para vir falar, porque não Não, a tem gente como. nunca se falou, né? Assim, tirando as nossas consultorias, mas não é nada combinado. E, gente, é isso. Assim, eu realmente tornei assim uma fã. E realmente quero lutar todos os dias contra todos os nossos desafios diários para poder conseguir continuar fazendo a prática, porque tem me feito muito bem, assim, em todos os aspectos, sabe? Eu estou apaixonada. Eu acho que eu virei, assim, eu sou uma fã. Eu vendo, se for a palavra for essa, eu vendo e convenço a todos, porque não tem, assim, eu acho que não tem posição, não tem nada que a gente não consiga. O que a gente precisa fazer, que é uma coisa que você fala muito, é realmente se respeitar, fazer um pouquinho a cada dia, não desistir, tipo o corvo. É a minha meta. Gente, antes eu não conseguia nem dobrar o braço direito, já estava caindo, desfacelando, não conseguia, doía o braço, doía o punho. Agora, gente, eu já consigo começar a tirar os pés do chão. Olha que máximo. E assim, eu acho que é isso, sabe? E a gente também tem que curtir as nossas conquistas diárias. Porque falar, igual eu falo, falar que é fácil, não é. Igual tem uma posição que eu ainda não guardei o nome, que eu fiz, acho que foi até na aula de anteontem, uma que a gente fica, acho que é prancha lateral, que a gente faz com as perninhas, as 2 pernas, e você espicha o braço. Fica tipo assim. Aham. Gente, o tanto que meu braço doía e tremia, e eu falava assim, não, gente, eu vou e eu vou conseguir. Então, assim, antes eu não conseguia nem ficar na prancha. E assim, eu acho que é fantástico isso. E a gente ver isso, né? A gente conquistando, né? Que é uma conquista que é nossa. Ninguém tira da gente. Então, isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso. Então, Só assim, eu tô você encantada. sabe as dores que você está sentindo, né? Da ansiedade, dor de cabeça, e só você pode se dar esse presente, né? Para sentir esse bem-estar maravilhoso, né? Que você leva para sua vida esse conhecimento, né? É isso, é bem isso. Então, assim, tem que driblar filho, né? Muita gente tem filho pequeno, tem isso. Eu, por exemplo, no começo, eu coloquei minha filha para fazer comigo, porque aí ela não ia me dispersar para poder fazer. Então, agora ela já entendeu que é o meu momento, então ela não quer fazer mais, mas ela já não me atrapalha, ela sabe que aquele é o meu horário, o meu momento, então ela faz as coisinhas dela. Então, assim, a gente tem que fazer com o filho, fazer com o cachorro, com o gato, com o marido, com o que tiver que fazer, entendeu? Mas não Porque a deixar gente isso não ser pode. desculpa, né? Porque a gente é muito criativo, né? Tudo vai ser desculpa. Ah, porque hoje está chovendo, ah, porque hoje o meu cachorro, porque hoje o meu filho, né? Tem que transformar isso tudo em motivos pelos quais você precisa cuidar de si, né? Exatamente. E assim, não sei se isso já acontece com outras pessoas, mas também foi uma coisa que eu observei, tipo, de um tempo, quando você consegue manter a frequência, né, de fazer todos os dias, o seu cérebro e o seu corpo te manda ir fazer. Às vezes eu tô aqui, por exemplo, igual essa semana que foi mais puxada, que eu fiquei trabalhando até 9, 9h30 da noite, que eu falava assim, não, agora eu vou só tomar um banho, quero saber de mais nada. Aí o meu corpo e minha mente vai pro tapetinho, vai pro tapetinho. E aí eu morta, eu falava assim, eu vou pro tapetinho. Porque eu sei que se eu não for, amanhã eu vou arrepender. Então eu ia pro tapetinho, aí começava, às vezes um pouco mais agitada, né, mais cansada, né, por causa né, do contexto do dia. Quando terminava, eu agradecia, eu falava obrigada por eu ter tido, né, assim, essa força maior do que o meu corpo estava pedindo, que o meu pensamento é que eu falo que a gente tem um anjinho e um diabinho. O diabinho fala, não, não vai não, vai tomar banho, vai para sua cama descansar. E o anjinho fica assim, não, vai sim, vai ser melhor para você. Então, assim, eu brinco que a gente tem que se esforçar para sempre ouvir o nosso anjinho, né? E fazer. Então, tem sido assim. Inclusive, eu tô organizando conteúdo para a próxima turma, né? Que vai começar semana que vem. E eu tava revendo uma aula que eu falo justamente isso com vocês. Eu falo, o seu corpo vai começar a te pedir, a sua mente vai começar a te pedir. É igual você sair de casa sem celular ou não escovar os dentes. Você fica com aquela sensação, né? Tá faltando alguma coisa, eu É verdade. preciso. E isso é fantástico, assim. Eu também me assustei com isso, assim. Tipo, isso chamou a minha atenção. Eu falei assim, gente, olha que legal. Já tá falando para mim para eu fazer alguma coisa, sabe? Não, eu não precisava mais ficar assim, ah, eu tenho que ir lá e fazer. Não, agora eu vou fazer. Isso é muito legal. Essas transformações são eu chamo de encantadoras. Eu estou, assim, realmente muito encantada com E essas transformações. E isso tudo é pelo método que a gente vai seguindo, né? Porque eu passei por todas essas dificuldades de começar, de parar. Eu falava, não, gente, tem que ter um jeito, né? E eu montei para vocês de forma que vocês conseguissem justamente seguir, né? E se motivar e não parar. Eu acho que uma coisa que você falou aí e que a gente deve compartilhar, né, como aluna, é exatamente isso. Eu acho que o método, ele é necessário, assim, ele é importante e ele também é necessário, porque eu acho que deve ser muito difícil as pessoas que querem começar e ficam olhando no YouTube, né? Porque você tem muitas aulas gratuitas, mas eu acho que assim, dessa forma, a pessoa nunca sabe qual aula que ela deve fazer, como ela deve fazer. Então, assim, o método, ele te traz, né, esse conforto, que é você saber que você tem aula todos os dias, que vai ter a Babi lá para te falar assim, olha, hoje você vai fazer isso, amanhã você vai fazer aquilo, e que são exercícios, vamos falar assim, aulas preparadas e que tem um objetivo ali e que você entende e que você vai desenvolvendo ao longo do método. Então, assim, isso para mim é muito confortante. Eu acho que é primordial, porque eu, por exemplo, não teria essa iniciativa de ficar na internet solta, porque eu gosto de ter
esse direcionamento. Eu gosto de saber se o que eu estou fazendo, né? Assim, para que eu estou fazendo, por quê? Sabe, entender que tem uma evolução. Então, né, quando você faz, né, você desenvolveu esse método, você pensou nisso. Então, é uma coisa pensada. Tem todo um estudo ali, né? Tem todo um trabalho ali. Então, eu acho, assim, eu recomendo, né? Principalmente para as pessoas que ainda não entraram e que têm vontade de fazer, eu acho que esse é o melhor caminho. Porque aí a gente tem você, né, ali com a gente todos os dias, tem essa metodologia, tem as nossas aulas, né, de mentoria, que também são super enriquecedoras. Eu achei todas elas muito enriquecedoras, muito boa mesmo. Inclusive, uma que eu perdi, eu estava acompanhando uma pessoa no hospital, e que foi aquela que você ensinou, foi mostrando algumas Os posturas, né? O certo, ajustes. o errado, os ajustes. Então, assim, quando que a gente vai ter isso no mundo solto, né? Vamos falar assim, no mundo aleatório. E eu acho que você seguir esse método, né? Ou ter um método para poder seguir, ajuda a gente também até a ter essa disciplina, porque aí você não tem que ficar pensando assim, você não tem que perder tempo para ficar indo na internet e achar uma aula que você vai fazer que você nem sabe que você está fazendo certo. Então, assim, eu super recomendo, pelo menos, né, funcionou para mim, imagino com certeza que funcionou para, né, nós temos várias alunas de várias turmas, e eu acho que que a método, né, o método, ele é também incentivador, por isso, porque ele dá esse direcionamento. Imagina, né? Você ansiosa, agitada, sem não ter a mínima ideia o que é yoga, como começar, e você cai no YouTube, digita lá, né? Como começar a praticar yoga, ou aulas de yoga, aí aparece trocentos, e você fala, meu Não, eu não Deus! faria. Eu não A faria. pessoa, ou de duas uma, ou você desiste, ou você se sente completamente perdida, né? E não consegue seguir um caminho de evolução. É verdade. E a gente falou, né? Você falou que não é fácil. É justamente por não ser fácil, eu acho que a gente cresce tanto, né? Porque se a gente já entrasse e fosse tudo muito fácil, né? Você estaria pronta, vamos dizer, né? Não precisa. Né? Eu acho que a gente cresce e evolui justamente ultrapassando um pouquinho a cada dia essas dificuldades, né? Esses obstáculos, e a gente vai se conhecendo nesse processo. Eu acho que o mais importante é as pessoas se permitirem, né? Acreditar que elas podem. Não é fácil para ninguém, né? Eu tenho posturas, tem aulas que eu faço, tem dia que a minha mente está muito agitada, é desafiador para mim que pratico há anos. Mas está aí, né? É justamente esse dia que a gente mais precisa e é nesse momento que a gente coloca em prática para evoluir, né? E é o que você falou. Então, por exemplo, tem dias que eu faço uma postura que é tranquila, mas vai ter dias que a mesma postura não tá tranquila. Eu percebo muito isso nas de equilíbrio, às vezes algumas de torção, que tem dia que eu faço assim, não, gente, nem parece que sou eu. Consegui fazer. No outro eu falo assim, Jesus do céu, aquele dia eu consegui, hoje eu não tô conseguindo. Então, assim, tem isso, e eu acho também que o legal, assim, o que eu vejo assim, de legal nisso é a gente com a gente mesmo, que é uma conquista. Eu fico falando que é como a gente tirasse uma nota 10 numa prova. Então, hoje, a gente não consegue. Quando a gente consegue, é maravilhoso. A gente fala assim, uhul, tirei 10 na prova, eu consegui. E isso é muito gratificante, né? Porque é a gente com a gente mesmo. Então, eu acho isso muito legal. E tô me respeitando, igual você fala. Então, no dia que eu consigo, eu fico super feliz. No dia que eu não consigo, eu falo assim, tá ótimo, vou conseguir da próxima vez. Eu não fico assim, eu não, né, assim, reclamando. Exatamente pelo que você falou, porque não é fácil. E a gente está começando, né? Eu acho que 45 dias é muito pouco tempo. Mas é muito tempo, gente. É fantástico. É muito tempo de retorno. Assim, é legal demais. Mas eu acho que é pouco tempo para essa coisa da consistência das posições, né? Assim, para você se manter consistente nas posições.
E ontem mesmo, por exemplo, não, foi anteontem na aula que você teve uma postura lá, acho que foi essa, da prancha, depois põe a perna para trás. Eu não consegui fazer aquilo. Falei, tá tudo certo. Vamos bola para frente, vamos continuar aqui. Depois, outra vez, eu vou conseguir. E assim eu tô fazendo. Eu acho outro ponto muito importante a gente falar, né? A importância de você ter uma base teórica, né? Um conteúdo, conhecimento que vai além também das aulas práticas, né? O que você falou, de você dar significado, de você entender por que você está fazendo aquilo, entender o que de fato é o yoga, porque é isso que vai te ajudar, inclusive, a aprender a lidar com todos esses sentimentos e sensações que surgem ao longo da prática e na vida, né? Eu seguro vocês na primeira semana, não tem prática. Eu falo, vai todo mundo criar a base, aprender a respirar, né? Entender o que é o yoga para depois a gente ir para o tapetinho, né? Eu acho que isso também é bem diferente quando quem vai direto para a prática sem entender muito bem o que está fazendo ali, né? Opa, tá aí? Só pegar uma água. Eu achei super válido essa parte teórica, igual você está Voltei? falando. Eu acho que realmente ela é essencial. Eu acho que a gente tem que conhecer, sim. Óbvio que no começo é muita informação, a gente não absorve quase nada, ainda mais esse tanto de nome complexo, que até hoje eu não sei falar nenhum. Mas assim, é importante. E aí, quando a gente. E uma dica, né? Eu acho que como dica, eu acho que a gente tem que sempre revisitar. Porque, como você disse, à medida que a gente vai praticando e que a gente vai fazendo, e aí a gente já tem um outro olhar. Então, a gente vai ouvir você na teoria, né? Ler o conteúdo de uma maneira mais, de forma que a gente absorva mais. Então, por exemplo, eu já fiz isso naquela árvorezinha lá, eu já fiz isso nas aulas de respiração. Então, assim, constantemente eu pego, por exemplo, uma vez no final de semana, eu pego e olho, tá, hoje eu vou voltar lá na teoria da respiração, hoje eu vou voltar na teoria da respiração. E isso é legal, porque, assim, mesmo a gente continuando sem saber falar aquele tanto de nome, às vezes sem entender toda aquela, né, aquela árvore complexa, a gente vai absorvendo mais coisas, igual eu te contei da respiração. Eu só não faço essa daqui que eu não sei falar o nome também, porque o povo me vê, né? Narinas alternadas, olha que fácil. Não precisa Exatamente. saber o Narinas nome lá. alternadas. Eu só não faço essa porque o povo me vê no computador na reunião. Mas as outras, né? As outras dos dois tipos, daquela do barulho do mar, eu posso fazer, porque ninguém tá me ouvindo, eu ponho no mudo, sabe? Então, assim, aquela de respira e solta, segura, assim, dá para fazer. Então, e quando a gente vai lendo e vai entendendo assim, tá, essa respiração funciona mais para isso, essa outra mais para aquilo, até mesmo das posições, né? Porque tem dia que às vezes você fala assim, nossa, hoje eu tô de saco cheio, qual será as posições que vai me dar mais leveza, né? Mais relaxamento? Porque quando a gente começa, a gente não tem noção disso. E aí você vai olhando, você também vai conversando com a gente, né? Vai dando dicas e falando. Inclusive, você já mostrou pra gente aquele livro, né? Que eu fiquei encantada, que eu tô doida, eu quero começar errado, eu quero começar por ele. Você fala que a gente tem que começar pelo outro, eu anotei os 3 lá, mas o que eu mais gostei, que eu falei assim, gente, eu quero é esse. É aquele que fala das posturas e da relação das posturas com as coisas, né? Assim, eu achei aquilo muito... 50 curas, né? Para enxaqueca, para TPM, para mente agitada. Pois é, para artrite, né? Como é que chama esse negócio? Esqueci o nome. Eu fiquei encantada. Só que aí, assim, como Aí o que eu tenho feito em relação à teoria é isso, é entrar e olhar o que você já ofereceu para a gente de material. E porque eu tenho 2 livros que eu comprei e eu não optei ainda por ler, porque eu estou... Olha para você ver, gente. Olha o que o yoga também fez. Eu estou priorizando trabalhos artesanatos e manuais. Então, eu estou aprendendo a fazer ponto livre, que era uma coisa que eu jamais pensei que eu tivesse paciência, gente. Eu pensava assim, eu vou quebrar essa agulha, eu vou quebrar esses negócios tudo aqui, não vai dar certo. E aí, assim, já consegui fazer
Estou fazendo com a minha filha alguns trabalhinhos manuais de personalizados, que chama, né? Alguns Quantos anos que ela personalizados. tem? Ela tem 9 anos. Então, assim, eu também, assim, eu já tinha isso, né? Esse lado do artesanato, dos Mas trabalhos faltava manuais. paciência. Assim, faltava mais paciência, porque eu até fazia, mas agora com o yoga, assim, melhorou, gente, 300%. E aí é outra coisa além do yoga que me traz esse relaxamento, essa tranquilidade, né, que eu esqueço da vida. Igual quando eu faço yoga, parece que passou uma borracha no meu cérebro, no meu corpo, fica tudo ótimo. E o né, assim, e os trabalhos manuais também têm sido assim. Então, Você eu começa a colhi esses trazer a frutos também, presença né? para tudo, né, na sua vida. Desde cozinhar, conversar com alguém, né? Você vai desenvolvendo essa presença nas suas atitudes, né? Exatamente. E você chegou a fazer o diário? Não, eu não tive paciência. Então aí, ó, sua meta aí, próximo ciclo. Na verdade, assim, no começo eu falei assim, que diário? Eu não vou fazer isso. O que a Babi tá Falei, o máximo, inventando aqui? eu falei, eu não vou fazer esse negócio, não. O máximo que eu vou fazer é me observar, né, vou olhar assim como que eu estou me sentindo, como que vai ser minha evolução, que é o que eu faço realmente, assim, eu realmente me observo e vejo como que eu estou me sentindo. E sempre como eu me sinto depois das práticas, né? Que tem sido igual eu falei para você, é maravilhoso, porque assim, eu tenho feito as práticas à noite, que é o melhor horário para mim, que eu me adaptei melhor, mesmo estando mais cansada. E aí eu acho que é por isso. Aí eu vou lá, tô agitada, tô estressada, o que for, né? Aí eu vou lá, faço minha prática, dá aquela relaxada, aí eu falo, agora eu vou lá tomar meu banho, aí eu deito. Então, assim, tem sido maravilhoso. Então, meu diário de todo dia é ser assim, hoje foi maravilhoso. Hoje foi mais maravilhoso ainda. Hoje foi espetacular, porque realmente é assim, sabe? Que eu me sinto Que com, bom. com a prática. Que bom, Fabi. E você imagina como que você estaria hoje se você não tivesse conversado com o seu marido lá em janeiro, ele falado, não, vai, você vai conseguir. Olha, eu já pensei nisso. Provavelmente estaria tomando mais remédios, né? Estaria fisicamente talvez pior, né? Porque com a pandemia junta ansiedade e tudo, então estaria com as minhas dores todas, né? E com certeza eu estaria pior. Com certeza absoluta. E só vai acumulando, né? Se você não faz nada, não vai passar sozinho, né? Eu lembro, eu Exatamente. fiz uma live uma vez com a Giovana, acho que ela é da turma 4, e ela falou que ela tinha a ilusão de que ela ia dormir, acordar e ia passar, né? A ansiedade ia passar, ia tudo passar, e ela dormia, acordava e nada passava. E eu acho que é isso, né? Tem muitas pessoas que ainda têm essa ilusão, né? De que vai passar sem fazer nada, e não vai cada vez piorar, né? Por isso que eu falo, né? Tô falando aqui para todo mundo que está nos ouvindo que é muito importante a gente se amar mais, sabe? Lutar mesmo contra essa tristeza, contra esse desânimo, contra as intempéries, né? Dos nossos dias, né? Tudo aquilo que nos leva para baixo, né? Que cada um tem os seus, né, vamos falar assim, os seus problemas. E às vezes a gente acha que também a gente está vivendo e que é só nosso, mas não é. E uma outra coisa fantástica que o yoga me trouxe, gente, é conseguir olhar para um problema do tamanho que ele é. Não aumentar aquele problema, não desesperar naquele problema. Então, eu vivi também situações que se fosse antes, né, aí já no âmbito familiar, com a minha filha, que se fosse antes, eu iria ficar completamente desestruturada, agitada, emocionalmente desestruturada por vê-la em alguma situação e tudo. E eu consegui ter o equilíbrio de olhar para aquilo como se ela não fosse a minha filha, vamos dizer assim, como se ela fosse, e conseguir orientá-la, estar ali presente mais tranquilamente, sem, né, transferir esse sentimento, assim, que normalmente a gente transfere, né? Porque nas situações, normalmente, a gente se agita e tudo.
Então, assim, isso também eu percebi que foi que eu recebi isso do yoga, sabe? Das práticas do yoga. E isso também eu acho que é uma conquista maravilhosa. Por isso que eu falo e reitero, assim, e repito, que a gente não pode desistir, gente. Que a gente tem que enfrentar, sabe? Aí eu lembro de você no começo, né? Falando, não precisa de ter nada. Hoje mesmo eu lembrei, uma colega minha eu dando esse depoimento para ela, falando, vai fazer yoga e tal, segue ela, tá na semana, vai abrir uma turma nova agora. E eu falei com ela falou assim, eu preciso ter um tapetinho. Eu falei, minha filha, você não precisa ter nada. Você faz no chão se você quiser, você pega uma toalha, forra teu chão. Que o problema são só algumas posições que a gente faz de 4 apoios, que às vezes você pode sentir um pouquinho mais, mas você não precisa de nada, você precisa de você. Aí ela falou, então tá. Aí eu mandei para ela, sabe? Fiz o print lá do seu Instagram, mandei para ela e tudo. Vamos ver. Mas assim, é isso, sabe? Eu acho aquilo que eu falei, né? São as desculpas. Aí as pessoas falam, não, eu preciso ter tapete. Não precisa. Eu brinco que eu tô aqui para acabar com todas as desculpas. Às vezes eu recebo mensagem assim, eu tô acima do peso. Eu mando 5 fotos de pessoas muito obesas praticando yoga de cabeça para baixo. A pessoa não sabe o que falar. Fala, acho que dá. Exatamente, tem até aquele vídeo, né, daquele rapaz que você que eu passei para também. vocês, né? E é assim, gente, é isso, sabe? Eu acho que a gente está tendo a oportunidade. E nesse momento da pandemia, eu acho que a gente está tendo a oportunidade, que você também já falou isso em outras vezes, que a gente foi obrigado a ficar com a gente mesmo, a gente foi obrigado a ficar com as pessoas, né? Assim, digo, o marido, quem tem, o filho, até o cachorro, o gato, a gente teve que aprender a lidar, né? Assim, foi uma nova forma de se viver. E aí, eu acho que uma das coisas que a pandemia trouxe para a gente, né, foi esse desafio, mas que também a gente pode tirar o lado bom, que é esse, tipo assim, a gente olhar para a gente e falar assim, não, eu preciso disso, eu tenho consciência que eu preciso. E agora, lutar para conseguir fazer, sabe? E eu falo muito por mim, porque assim, eu estava num momento muito desânimo, aí, nossa, eu fiquei mais desanimada ainda quando veio a pandemia, e eu não conseguia encontrar horário, e as coisas não se encaixavam para que eu pudesse fazer alguma atividade física. E aquilo me frustrava ao mesmo tempo, né? Que eu entendia, mas me frustrava, porque todo mundo falando, você tem que se cuidar, você tem que se cuidar, você tem que se cuidar, e eu ficava mais mal e eu não conseguia sair do buraco. E aí, com essa decisão, eu consegui sair do buraco e, assim, me esforço todo dia, gente. A gente se esforça todos os dias. Eu falo, eu brinco, que é igual uma pessoa que é viciada, assim, eu imagino que seja, né? Porque eu nunca fui, então não sei, mas eu imagino que é igual alguém que é viciado e quer, né? E quer sair. Ele tem que todos os dias lutar por aquilo. E aí a gente, para fazer a prática, para ter o nosso momento e para falar assim, eu vou fazer, a gente tem que lutar contra o nosso desânimo, contra a nossa tristeza, contra os acontecimentos do dia mesmo, né? Que todo mundo tem. E eu acho que a chave é essa. Eu acho que a chave é essa. E na pandemia a gente está tendo essa oportunidade. Porque, por exemplo, eu perdi 1h30 de trânsito para ir para o trabalho, 1h30 para voltar. Então, como eu disse, eu acordava às 5 e pouca da manhã, saía de casa às 6. Eu hoje posso fazer a aula de yoga se eu quiser, de manhã. Porque eu não tenho mais esse, né? Tudo bem, a gente está trabalhando mais? Tá. O tempo que eu gastava, né, de locomoção, hoje eu gasto trabalhando, porque realmente mudou um pouco as coisas. Mas eu ainda assim tenho tempo. Mudou, alguma coisa mudou, que eu não sei explicar, mas que está dando para a gente oportunidades que antes a gente não teria. Né? Assim, de rever, de reinventar, de rever, de se reinventar. E eu acho que é muito importante a gente ressaltar também o papel da mãe, da mulher em casa, né? Porque o que eu vi muito? A mãe fala que não tem tempo porque tem que cuidar do filho. Aí ela começa a ficar completamente instável emocionalmente, para baixo, desanimada, nervosa, estressada, ansiosa, e começa a desequilibrar a casa inteira.
né, começa a transmitir para o filho essa ansiedade que as crianças já não estão entendendo muito bem, né? Sabendo lidar com esse momento. Se a gente que é adulta, a gente está aprendendo, imagina as crianças. E ainda tem essa descarga de ansiedade dos pais, né? Aí vai para o marido. Então, aquilo que eu gosto sempre de repetir para ninguém nunca esquecer, né? É a máscara do avião. Você coloca primeiro em você, para depois você colocar em quem você ama. Então, para que você tenha tempo de qualidade com a sua família, né, na sua casa, você precisa dedicar esse tempo para você em primeiro lugar. A Elaine falou uma coisa muito bonita, né? Ela achava que era um pouco egoísmo. E eu acho que a mãe carrega um pouco essa culpa, principalmente quando tem filhos pequenos, né? Esse egoísmo de dedicar esse tempo. E ela aprendeu que não é egoísmo, é autocuidado, né? É amor. Sua filha tá aí do lado? Tá. Pode deixar ela aparecer, vem cá, ei, Oi, bonitinha. Tudo bem? tudo. Qual que é o seu nome? Maria Eduarda. Que lindo! Muito prazer, viu? Eu sou Também. professora da sua mãe, você sabia disso? De yoga? Sabia, eu já fiz algumas aulas com ela. Ah, que bom! Tô te esperando para fazer comigo uma aula, hein? Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Mas eu acho que isso é super importante, igual eu te falei mesmo. Quando eu acho assim que a gente tem dois cenários. A gente tem o cenário das mães que trabalhavam fora e das mães que ficam em casa, né? O meu caso era das mães que trabalhavam fora. Então, realmente sim, a gente carrega essa culpa, a gente se questiona, igual eu disse, né, que quando a minha filha era mais nova, eu tinha 1, 2 horas para ficar com ela. Então, eu optei por não fazer, porque realmente eu pensava exatamente isso. Eu falava assim, nossa, eu tô sendo egoísta, porque o tempo que eu tenho para ficar com a minha filha, eu tô deixando de ficar com ela para ficar comigo, para fazer algo que eu quero fazer. Mas, ao longo, né, dessa jornada, eu entendi que realmente é importante, necessário, na verdade, que a gente se cuide, porque se a gente não estiver bem, nada vai bem. Assim, pode soar preconceituoso, mas eu acho que as mulheres são os alicerces dos relacionamentos, né? Eu penso dessa forma, assim, a gente é o centro, a gente é o eixo. Então, assim, a gente precisa estar melhor ainda, né? Para poder dar conta disso tudo. E o fato, e eu penso também quando eu separei, né? Então, assim, a gente que trabalha, né? Vamos falar assim, externamente, também, né? Carrega essa culpa. E eu acho que quem trabalha em casa, né? As mulheres, né? Que trabalham em casa, e diga-se de passagem, que trabalham mais do que a gente que trabalha fora, muito mais. Eu brinco que é uma fábrica de fazer louco, porque tem que dar conta, né, dos serviços da casa, de administrar os filhos. Então, assim, é uma empresa, gente. Cuidar de uma casa é uma empresa. Então, assim, eu ajoelho, eu abaixo, eu reverendo todas as mães que ficam em casa para cuidar da sua família, porque não é fácil. E aí, para elas, eu acho que além, né, de possivelmente ter essa culpa do tipo, né, eu não posso fazer isso porque eu tenho tantas outras coisas para fazer, né? Eu acho que elas têm isso, dessa coisa assim, de se cobrar mais, inclusive, pelas tarefas, né? Ou pelas obrigações que as impõem, né? Seja a sociedade, seja o marido, ou que elas mesmas se imponham que elas têm que dar conta, né? Tem que ser as mulheres maravilhas. E aí uma coisa também que eu aprendi nessa pandemia, né? Eu fiquei, né? Nós já estamos aí há 1 ano, eu estou em casa, trabalhando de casa, mas tenho que ser 4. Eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser dona de casa e eu tenho que trabalhar. Então, o que eu aprendi nesse período também foi a me respeitar como dona de casa, como mãe, como esposa. Então, assim, vamos equilibrar os pratinhos, sabe? E passar a permitir algumas coisas para que eu tivesse o meu espaço. Então assim, entender que a casa não tem que ficar arrumada todos os dias, entendeu? Que as coisas não tem que ficar tudo no lugar, que tem que existir sim uma distribuição de tarefas,
sabe? Que todo mundo tem que colaborar. Então, assim, não estou dizendo que isso é fácil, né? Também cada um tem a sua família e sabe as suas dificuldades. Mas eu aprendi isso, então eu me respeitava, sabe? Eu não ficava naquela assim, eu tenho que varrer casa, eu tenho que passar pano, eu tenho que fazer isso. Não, a minha obrigação que eu tinha, assim, como meta de conseguir no dia era fazer o almoço e a janta e os lanches, e trabalhando, entendeu? Sem parar. Então, essa era a minha meta. Se desse para tirar uma poeira, se desse para varrer, e cuidar de mim. Então, à noite, ao invés de eu ir varrer uma casa, de eu ir passar um pano, deu, né, assim, eu me respeitava, eu falava assim, não, eu vou ler um livro. Ou então vou sentar aqui no sofá e não vou fazer nada, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E a mesma coisa o yoga. E voltando para o yoga, eu acho que a gente tem que encaixar ele na nossa vida, sabe? Independente de qual cenário que a gente está vivendo, porque é acolhedor. É uma coisa mágica, gente. E que é pra gente. E aí imagina você ter essa conquista e conseguir ter mais serenidade com seus filhos, sabe? Conseguir conduzir de uma forma diferente. É como se a gente saísse daquele ciclo vicioso que a vida nos coloca e começasse a olhar com o olhar de fora, sabe? Conseguisse colocar aquele olhar de fora sem tanta emoção, né? Sem estar ali dentro. E isso é muito bacana. Isso é mágico, assim, isso é muito legal, porque é o que você falou, a família toda vai ser recompensada, vamos dizer assim. Então, tá lá uma roupa para lavar, tá lá uma casa para varrer, mas você está bem para poder depois fazer aquilo em um outro tempo, ou pedir ajuda, sabe? Uma outra coisa que eu também aprendi foi pedir ajuda. Por exemplo, meu marido ele não sabia fritar um ovo. Eu falei, deixa eu te falar, amorzinho, você vai ter que aprender a cozinhar. Porque tem dia que eu tenho reunião no horário do almoço, a Maria Eduarda tem escola e a comida tem que estar pronta. Então, vamos aprender? Ficou resistente, né, gente? Então, aqui tem todo aquele trabalho de psicologia Vem que até a a gente tem que ter. paciência, né, que a gente cultiva no yoga para saber como conversar, né, para saber lidar com essas situações, né? Exatamente. Nós somos muito inteligentes, a gente sabe fazer quando a gente quer, mas nessa pandemia a gente precisa ter o equilíbrio, né? E aí, assim, então, eu acho que e essas conquistas, quando a gente conquista, é igual a gente fazer uma posição, É sabe, do yoga. Eu falo assim, exatamente. poxa vida, eu consegui não gritar com meu filho, eu consegui não fazer isso, sei lá, eu consegui não ficar desestabilizada quando meu filho começou a falar que não ia fazer eu para casa. Um exemplo, quando meu marido chegou aqui, tirou o sapato lá e largou na sala e não guardou, sabe? Eu acho que é bem por aí, assim. E assim, tudo tá ligado. Eu fico sempre pensando nisso. Eu acho que tudo tá ligado à nossa força de vontade mesmo. A gente ficar driblando Que os inclusive a nossos gente fala pensamentos. disso no yoga, né? Tapas. É a força de vontade, né? É isso aí. Ai, muito legal, Fabi. Adorei ficar aqui com você hoje, nosso papo. Queria te convidar para fazer aí umas considerações finais. Sei que você já passou várias mensagens aí para todo mundo refletir, adorei. Mas para quem está participando essa semana da imersão Yoga para Ansiedade, né, que está começando a trilhar um novo caminho, o que igual o seu marido falou para você, né? Aquele dia que era o que você precisava que te fez chegar até aqui. O que você acha que você poderia falar para essas pessoas para ajudar elas essa semana? Eu falaria para que elas realmente se inscrevam, né, para poder ter o acompanhamento, para não desistir, para acreditar que é possível, porque é possível, gente, é possível, vale super a pena, né? Então, assim, o que eu recomendo é isso, sabe? Acredite, vá, mesmo sem acreditar, que foi o meu caso, vai assim Paga mesmo, para ver, e né? faça, exatamente, sabe? E faz, porque dá certo, sabe? Dá certo. Sabe, assim que você tranque no banheiro, sabe aquela hora do banheiro, vai lá pro banheiro e faz,
sabe? Assim, gente, tem jeito para tudo quando a gente quer. Então, assim, não desistam. É realmente... O yoga é realmente uma coisa, vou chamar de coisa, se me permite, é uma coisa que transforma a gente, sabe? E que você vê isso, gente, num curtíssimo espaço de tempo. Não é aquela coisa de academia que você tem que ficar lá malhando 1 mês, 30 dias, 40 dias, para você começar a ver os músculos zico começar a crescer. Não é assim. No yoga, você faz assim 3 dias de aula, 4 dias de aula, você já está vendo o resultado. E a gente colhe isso, não só para a gente, igual a gente está falando, porque ele é muito mais que isso, né? Mas a gente consegue transbordar, consegue passar isso para, né, seja para os filhos, às vezes para o marido. Eu ainda vou conseguir, depois, se Deus quiser, no futuro, minha meta é colocar meu marido fazendo comigo. Então, ainda vou conseguir fazer isso. Ainda não consegui, não, mas vou. Vai, conte comigo. Pode demorar 1 ano, mas vou conseguir. Então, assim, o meu conselho é esse, gente. Se inscrevam mesmo. Façam, porque existe uma metodologia, existe todo um conhecimento que a gente precisa ter. Então, assim, se esforcem. Eu não lembro mais, né, assim, do valor, mas não é um valor, talvez hoje, né, não para todo mundo, mas não é um valor que pese. Porque pode dividir, né, Babi? Se eu me recordo, pode dividir. Então, assim, façam por você, sabem? Se amem, lutem contra a tristeza, contra a ansiedade, contra a obesidade, contra tudo. Eu vou falar para vocês, né, assim, eu já falei, né, que vocês ouviram, mas eu luto todos os dias. Porque a gente ainda tem que lutar contra os preconceitos, né? Porque muita gente acha que depressão, que ansiedade não é uma doença. E não tem cara. Vocês estão vendo meu rostinho aqui, todo mundo que conversa comigo, nem imagina pelas coisas que eu passo, né? Já passei e passo. Então, assim, é a gente mesmo. É a gente com a gente mesmo e a gente tem que lutar. Gente, a palavra eu acho que é essa. Vamos à luta, vamos criar coragem. E vamos fazer, porque eu tenho certeza que 100% de quem entrar vai se realizar. Eu não tenho dúvida disso, mas tem que ter disciplina. Também não é assim, eu entrei e não deu certo, não. Tem que fazer. Eu Entendeu? não consigo praticar por ninguém, né? Exatamente. Então, assim, se fizer, vai colher os frutos. Com certeza. E vai estar junto com a gente em alguns momentos. E vai estar aqui com a Babi também para fazer o depoimento e ainda lembrar de mim. Falar, a Fabiana falou isso. E agora eu estou aqui falando e reiterando o que ela falou. É isso. Muito, muito, muito obrigada. Quer que eu espere um minutinho? De nada. Foi um prazer, viu? Muito eu fiquei obrigada, muito viu? honrada. Obrigada eu que agradeço. por toda a atenção, pelo carinho, pela confiança. E seguimos juntas nessa jornada aí. Com certeza. Obrigada, viu, Fabi? Namastê. Um beijo. Um beijo para você. Namastê.